Meus irmãos, vamos orar? Vamos fazer oração? Eu aqui, você aí na sua casa, em nome de Jesus, para que Ele, Pai Santo, Pai amado, mais uma vez na Tua presença, como Teu servo, Teu filho, Teu amigo, ministro da Tua palavra, Pai. Primeiramente, agradecer, Pai, porque hoje acordei vivo, estou aqui, passei o dia abençoado, a minha esposa também, minha esposa saiu a trabalhar, voltou, cuidada e protegida pelo Senhor, fez um bom trabalho com os patrões dela, ficaram contentes porque ela é serva do Deus vivo, tem que fazer as coisas certas e corretas, assim como todos os irmãos e irmãs que estão me ouvindo neste momento através desta live. Obrigado pelo trabalho deles, obrigado pela vida deles, obrigado pelo que o Senhor não tem deixado faltar o alimento a eles, Pai, em nome de Jesus. Às vezes coisas simples da vida e nós não damos importância, Pai, como um teto para morar, uma cama, uma cobertinha quente para nos cobrir, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos por isso, Pai, e sabemos que só temos isso pela providência divina, pela tua providência. É o Senhor que permite que nós possamos ter tudo isso em nossa vida, Pai. Na verdade, se nós olharmos, Pai, para muitas vidas, muitas coisas que estão acontecendo por aí, nós somos ricos, Pai, milionários, porque nós temos tudo isso. Mas o principal é ter a tua presença em nossa vida, Pai, em nosso coração, em nossa alma, no nosso ser, tomando conta de cada um de nós, Pai. Sabendo, sim, Pai, que nós somos eternamente dependentes de Ti, Pai, para que somente o Senhor pode fazer milagre em nossas vidas. Só o Senhor pode transformar vidas. Só o Senhor pode cuidar de cada um de nós nos mínimos detalhes. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela vitória que cada irmão que está neste momento me assistindo teve na sua vida hoje, Pai. A cada vitória que eles tiveram e cada vitória que eles terão, assim eu creio, através da fé, Pai. Notícias boas chegarão nos seus ouvidos, Pai, para que eles creiam que mais uma vez o Senhor cuidou da vida deles. Mais uma vez o Senhor protegeu eles. E mais uma vez o Senhor livrou eles de todo mal, Pai. Neste momento eu entrego eles nas tuas mãos, para que o Senhor faça conforme a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade é perfeita. A minha é falha, Pai. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está ouvindo a oração dos teus servos, Pai, e em breve estará atendendo o seu pedido e seu clamor, Pai. Em nome de Jesus, me usa agora conforme a tua vontade, Pai, para que possa transmitir somente a tua vontade, o teu desejo e não o meu. Cada palavra que sair da minha boca, eu diminua e o Senhor cresça, Pai, porque a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu e só o Senhor pode ser exaltado. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia lá em João, aos uruguaios, meus irmãos e amigos que estão aí, San Juan, capítulo de número 21, o último capítulo de João, o Evangelho de João, segundo escreveu João. Em nome de Jesus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21. É uma passagem também, né? Principalmente os evangelhos, é muito conhecida, né? Os evangelhos são bem conhecidos, são bem aceitos, e muitas pessoas gostam de pregar nos evangelhos. Eu sou um, claro, gosto de pregar toda a Bíblia, mas evangelho é algo especial, né? Parece que fala mais fácil ao nosso coração. Algumas passagens como essa que tem segredos espirituais, segredo que às vezes somente revelado pelo Espírito Santo conseguimos adentrar a eles. Sei que muitos pregadores têm pregado nesta mensagem, nesta passagem, e maravilhosas pregações, uma melhor do que a outra. Mas hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Eu creio que a todos os cristãos que estão assistindo aí já viram muito, vai ser diferente. Eu creio pela fé que você nunca ouviu isso. Você nunca ouviu esta revelação a qual Deus me deu. Eu sou grato por isso. Sou grato. Eu tive algumas experiências muitas experiências, de chegar nos lugares e pregar e as pessoas, movidas pelo Espírito Santo, é claro, me dizer em comentários, dizer, irmão, realmente é inspirado por Deus, porque eu já vi pregar muitas pregações nesse texto, mas nunca vi isso. Nunca consegui ver isso. E isso é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade
de entrar para dentro da palavra, assim, e ver coisas que as outras pessoas não viram. Não porque eu sou melhor do que ninguém, de forma nenhuma. É que naquele momento a gente está em comunhão com Deus e Deus nos coloca essa dádiva, né? Essa dádiva de ver textos maravilhosos, segredos, mistérios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que nesta noite vai ser assim, para a honra e glória do Senhor. Capítulo de número 21 de João, a partir do versículo 1, nos diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os disseram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: e é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se como sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, lá em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Porque sabiam que era o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, este texto, para nós começarmos a entender, vamos fazer uma pequena introdução aqui. Quem eram esses discípulos de Jesus? Nós, para entendermos, compreendermos o que Deus me deu nesta noite para compartilhar com os irmãos, nós temos que entender primeiro quem eram esses discípulos. Não o nome de cada um, o que faziam, deixavam de fazer, não, mas nós temos que entender que eles eram judeus. Jesus chamou todos os seus discípulos para ajudarem ele a pregar o evangelho do povo judeu, do seu próprio povo, o povo escolhido de Deus. Então, meus irmãos, estes homens, todos eles, apesar de alguns serem cobradores de impostos, como Mateus, pescadores, como Pedro, como Tiago, como João, alguns outros não falam a sua profissão, mas várias outras profissões, independente disso, todos eles tinham uma cultura, um conhecimento, vamos usar este termo para que os irmãos entendam melhor, teológico, né, da época, que era, eles conheciam as escrituras sagradas, eles sabiam da história do verdadeiro Deus, eles conheciam a história desde a criação de Adão e Eva, até os dias atuais, onde estava Jesus. Eles sabiam de tudo isso. Eles eram judeus, eles eram conhecedores da Torá, eles eram conhecedores das leis, dos profetas, eles eram conhecedores de tudo aquilo que aconteceu. Eles sabem que Deus, o único e soberano Deus, criou o homem e a mulher, criou os céus e a terra, criou o paraíso e ali colocou Adão e Eva para governarem, para sujeitarem, diz a palavra de Deus. Mas Adão caiu em pecado, ele e Eva foram expulsos do paraíso, saíram para o mundo e aqui ficaram. Diz a palavra de Deus que Deus colocou querubins na entrada do paraíso para que ninguém mais pudesse entrar.
foi proibida, ou seja, foi cortada a comunhão direta que Adão tinha com Deus, com os homens. No caso, eu e você, foi cortada esta comunhão, esta amizade, a qual nós podemos dizer que tinha uma grande amizade Adão com Deus. Diz a palavra de Deus que no final da tarde, imagine isso, no final da tarde Deus vinha conversar com Adão. Conversar. Eu imagino que é como eu e você, né? Chegar no final da tarde e chamar você para uma conversa, um amigo seu, ou você vai conversar com a sua esposa, com o seu esposo que chegou do trabalho. É a mesma coisa. Como foi teu dia? Como passaste? O que te aconteceu? Não que ele não soubesse, ele sabia de tudo, Deus. Mas queria ouvir de Adão, ele queria conversar com Adão. E Adão conversava com Deus. Esta comunhão linda, maravilhosa, de um Deus tão grande, tão poderoso, foi cortada lá no paraíso. Depois disso, meus irmãos, em vez de a coisa dar uma melhorada, vamos dizer assim, a coisa foi piorando a cada dia. Em vez de o homem conseguir se aproximar de Deus, não. O homem começa cada vez mais a afastar-se de Deus. Cada vez ele comete mais pecados, mais erros, e isso vai afastando da presença de Deus. Mas Deus nunca quis e nunca permitiu que perdesse completamente o homem, a sua criação, esta obra-prima. Diz a palavra de Deus que ele considerou o homem e a mulher como sua obra-prima de tudo que ele fez neste mundo. Existem coisas lindas neste mundo, coisas maravilhosas que nós não entendemos, mas Deus é a obra-prima das suas mãos. Nós somos a perfeição, o melhor que Deus fez. E ele jamais, em momento nenhum, gostaria de perder esta comunhão com esta criatura sua. A criação que sou eu e você, a sua família, seu filho, sua mãe, sua tia, todos nós, todos os seres humanos fomos criados por ele. E ele não quis de forma nenhuma perdê-los. Meus irmãos, nós vamos olhar que quando chega em Noé, na época de Noé, o pecado estava completamente tinha tomado conta do mundo. Tinha tomado conta do mundo inteiro. O mundo estava mergulhado no pecado. As pessoas não queriam ouvir falar de Deus de forma nenhuma. Mas Deus vê naquele homem chamado Noé, um homem íntegro, um homem de coração bom, um homem de coração que realmente adorava o verdadeiro e único Deus. Sabia que existia um único e verdadeiro Deus, e ele se chamava Jeová. Ele sabia que tinha que adorar apenas um único e verdadeiro Deus. Deus do alto céus vê aquele homem e vê que realmente ainda existe uma chance. E diz a ele, os irmãos sabem da história, de que ele deveria fazer uma arca e ali colocar os seus familiares, primeiro pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que ouvissem sim poderiam entrar na arca, que aceitassem. Mas chamaram Noé de louco, e deveria ser uma coisa estranha mesmo, porque naquela época dizer que haveria um dilúvio na terra, sendo que nunca tinha chovido sobre a terra. Era estranho, mas isso acontece com o nosso Deus poderoso. Quando ele diz que vai acontecer, não importa como, mas vai acontecer. Neste momento, Noé entra na arca com a sua família, e os irmãos conhecem a história do dilúvio, as águas baixam, começa uma nova humanidade, vamos dizer assim, um novo momento da humanidade, melhor dizendo. Um novo momento, uma nova visão, agora tudo vai dar certo, mas continua da mesma forma, o ser humano continua errando, o ser humano continua caindo, o ser humano continua pecando e afastando-se cada vez mais de Deus, cada vez mais longe de Deus. Depois disso, irmãos, eu creio em nome de Jesus, quando Deus escolhe Abraão, escolhe Abraão. Abraão vai ser o pai de uma nação mais numerosa do que os grãos de areia de todos os mares, não é do mar, de todas as praias deste mundo. Seria impossível, é impossível contar, mas ele faz uma promessa, ele, Deus, não é Abraão que faz aliança com Deus, é Deus que faz uma aliança com Abraão. De ti, farei uma grande nação para me servir.
Aí que nós vemos que começa a nascer o povo israelita, o povo hebreu, o povo de Deus escolhido, a menina dos olhos de Deus. E Deus começa um plano miraculoso, maravilhoso, de servir, de salvar a criação, de salvar um povo especial, de dizer a este povo que sim, Deus continuava amando eles da mesma forma que amou Adão e Eva no paraíso. Deus continua mostrando ao seu povo, sim, eu te amo e eu não quero que você se perca. Deus jamais nos abandonou, irmãos. Este povo começa a crescer de uma forma tremenda. Nós não podemos nos demorar muito nesta colocação aos irmãos, nesta introdução. Mas você olha depois na sua Bíblia, começa a analisar e você vai ver os planos de Deus mirabolantes. Os irmãos sabem que o povo de Deus por muitas vezes passou por cativeiro, muitas vezes passou por guerra, muitas vezes foi destruído, muitas vezes foi humilhado, muitas vezes os povos a qual lutavam contra Israel diziam: acabamos, aniquilamos, não sobrou um israelita, mas lá do pó Deus tirava um pelo menos, e daquele um ele continuava fazendo uma nação, ele continuava crescendo, porque os projetos de Deus têm que se cumprir, não importa como. Irmãos, tudo isso vai acontecendo durante não 10 anos, não 100 anos, não 1000 anos, mas milhares de anos. Isso vai aumentando a cada passo, a cada ciclo de vida, isso vai aumentando. E a promessa de Deus vai chegando a cada homem de Deus que se levanta, que ele levanta para cuidar da sua nação. Vai chegando as promessas de Deus dizendo: ei, eu, o Senhor Jeová, já tenho um plano para a salvação da tua alma, do teu espírito, da tua vida. Eis que um dia enviarei um Salvador, um Redentor, um Rei, um profeta, um sacerdote, para salvar você do mundo, para salvar você do inimigo, para tirar das garras de Satanás. Eis que eu vos suscitarei um rei com vara de ferro, com poder, com autoridade nos céus e na terra. Essa era a promessa de Deus ao seu povo. Essa era a promessa que estes homens a qual nós estamos falando aqui, estes homens, discípulos de Jesus, conheciam essa história. Desde pequenininho eles ouviam a mesma história. Um dia nós vamos ser libertos do cativeiro eternamente. Nunca mais seremos enfrentados por outros homens, outros povos. Nunca mais sofreremos derrota. Nunca mais passaremos trabalho. Nunca mais seremos envergonhados por outras nações, porque Deus, Jeová Jiré, um dia prometeu aos nossos: ei, meu irmão, minha irmã, meu povo escolhido, eis que suscitarei um rei para você, e este rei ninguém jamais vai derrotar. Eles sabiam disso, eles ouviam isso, eles entendiam isso, e eles esperavam isso como a coisa mais preciosa que poderia existir. Estes homens, independente se fossem pescadores, independente se fossem marceneiro, carpinteiro, não importava, mas eles sabiam, eles criam nesta promessa, eles sabiam que um dia, este Redentor chegaria. Eles sabiam e tinham certeza, através das Escrituras Sagradas, que sim, um dia, eles seriam salvos. Eles esperavam por isso, irmãos, incessantemente, incansavelmente. Eu creio, meu irmão, de que, de repente, em alguns momentos da vida destes homens, eles até esqueciam, porque são seres humanos. De repente se pegavam na sua própria pescaria, em alto mar, no barquinho, pensando assim: há tantos anos os nossos pais, os nossos profetas, falam que este Jesus vai vir, este Messias, perdão, que este Messias vai vir, o rei dos judeus vai vir, e até agora nada.
Levantaram-se grandes homens de guerra, reis muito fortes, como Ciro, homens que derrotavam exércitos tremendos, grandíssimos, homens inteligentíssimos para a batalha, mas não era o Messias. Quantas vezes eles olharam para algumas pessoas e diziam, é esse o Messias. Quando levantavam o sacerdote, é esse. Quando levantou João Batista e disseram, esse é o Cristo. E João Batista, não sou eu o Cristo, não. Eu não sou digno de atar as alparcas, ou seja, as sandálias de Jesus. Eu não sou. O Messias não sou eu vim para anunciar o Messias. Estes homens, irmãos, quantas vezes esperaram este Messias chegar? Quantas vezes se confundiram? Quantas vezes também perderam um pouquinho da fé? Perderam um pouquinho da esperança? Ficaram um pouco tristes, um pouco decepcionados, porque há tantos milênios, Deus falava através dos seus profetas e ele não chegava. Há quanto tempo? Isso tudo, irmãos, Deus fazia através dos seus profetas, ele consolava o seu povo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quando Deus criou reis para Israel, a pedido de Israel, quando existiu juízes, quando existiu sacerdotes, não era porque Deus queria exatamente isso, mas Deus queria consolar o seu povo. Ele queria uma intimidade novamente com o seu povo. Mas como o povo, o ser humano gosta de ver, gosta de tocar, ele colocava homens, ele colocou juízes sobre Israel, juízes que julgavam suas causas, os seus problemas. Eles, em vez de irem a Deus, eles iam aos juízes, homens. Isso era para que consolasse um pouco o seu povo, para que o povo visse, ele está cuidando de nós, ele colocou este juiz, para reinar sobre nós, para nos comandar, para dizer o que é certo, o que é errado, para julgar as nossas causas. Quando eles cansaram, Deus sabia do coração de cada homem, de cada mulher, a tristeza, a amargura que eles tinham, as decepções. Levanta sacerdotes a ele. Os sacerdotes começam a cuidar do povo de Deus. A mesma coisa com os reis. Os reis também, grandes reis, grandes homens de Deus, a qual Deus coloca como rei na terra para que governasse sobre o seu povo. Eles tinham a promessa que teriam um rei, mas eles esperavam um rei humano, um rei forte, poderoso. Estes homens sabiam disso. Estes homens conheciam isso e entendiam isso. Eles tinham, vamos usar este termo, um consolo da parte de Deus, sendo governado por estes homens, por estes reis, por estes juízes, por estes sacerdotes. Eles eram governados, eles tinham um consolo da parte de Deus. Mas não era isso que ele queria. Deus não queria isso. Deus queria mandar o único e verdadeiro rei do universo, de tudo que possa existir. Um rei dos reis, senhor dos senhores. Irmãos, a Bíblia não deixa nós entendermos, eu nunca entendi essa parte, nunca vou entender, de que quando Jesus vai passando no mar da Galileia e chama seus primeiros discípulos, a Bíblia não diz, não explica, e se não é para explicar, se não está explicado, não é para nós entendermos. São mistérios que tem, que um dia na glória, quem sabe, Deus nos revela. Por que estes homens seguiram Jesus? Estes mesmos homens a qual estou ilustrando os irmãos, do conhecimento que eles tinham, das leis, dos profetas, das promessas durante todo o Velho Testamento, promessas de um rei poderoso. Eu imagino assim, o que passou na cabeça de Pedro, de João, de Tiago? O que passou na cabeça deles? Para saírem atrás de um homem que era conhecido na cidade, com certeza, Jesus, filho do carpinteiro José. Um homem simples, um homem humilde, quem sabe mais humilde do que eles próprios, já que provavelmente Pedro e seu pai tinham muitos barcos, eram empresários da época,
pessoas que tinham dinheiro, eram abastados, e eles saem atrás de um homem carpinteiro, um homem simples, humilde do meio do povo. Eles saem caminhando e o seguindo. Mas no decorrer da caminhada, meus irmãos, no decorrer da caminhada, estes homens começam a entender um pouco mais. Estes homens começam a ver o Jesus, o Cristo, como o ungido do Senhor. Estes homens veem milagres, maravilhas, prodígios. Eles veem o poder. Eles veem, até aceitam de que Jesus não era aquele rei que eles esperavam, um rei poderoso politicamente falando, um rei poderoso em riquezas, um rei poderoso em exércitos, um rei poderoso financeiramente. Eles não davam mais importância para isso. Tanto que eles adentraram dentro de Jerusalém com Jesus montado num burrinho e glorificavam a Deus. Porque eles viram realmente que aquele ali era o prometido de Deus. Aquele ali era o Rei Jesus, o Senhor dos Senhores, o qual vinha para redimir o seu povo. É claro que eles esperavam um movimento maior de Jesus. É claro que eles olhavam, os irmãos conhecem a passagem de que quando eles vão saindo do templo, eles perguntam sobre o templo e Jesus está vendo isso aí? Isso aí vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Eles pensavam que Jesus ia fazer o quê? Que ia chegar com poder bélico tremendo e destruir tudo, Jerusalém, o templo, tudo, os fariseus, os saduceus, os jebuseus, as pessoas que eram contra o verdadeiro Deus. Não, Jesus não fez isso. Jesus continuou o seu ministério, Jesus continuou cuidando de tudo, Jesus continuou curando os enfermos, Jesus continuou perdoando os pecados, Jesus continuou maravilhosamente fazendo o milagre da ressurreição de Lázaro, da sogra de Pedro. Ei, perdão. Eles esperavam um rei poderoso que destruísse tudo, e Jesus era amor, puro amor. Eu creio que eles sentiam a presença de Jesus através do seu ser, o ser especial que era Jesus, transmitia um carinho, uma paz, uma tranquilidade, uma força, uma fé para continuar caminhando. Eu creio nisso, em nome de Jesus, que fosse assim. Mas irmãos, eles provaram na sua caminhada em 3 anos com Jesus. Apenas 3 anos com Jesus. Eles provaram tanto poder, tanto amor, tanta glória da parte de Jesus. Mas de repente, meu irmão, de repente, não mais do que de repente, ao 3º ano de ministério de Jesus, eles esperando uma grande vitória sobre todos os povos, eles olham e veem os soldados se aproximando, os soldados se aproximando de Jesus, os soldados pegando Jesus, os soldados prendendo Jesus, os soldados levando Jesus, apresentar contra aqueles homens duros de coração. Eles levaram a Pilatos, eles foram julgar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles, olhando tudo aquilo, viram que Jesus não reagia, Jesus não falava nada, Jesus não era aquele rei que eles esperavam. Jesus não se levantava com armas. Eles começaram a ver o julgamento de Jesus. Eles viram Jesus ser condenado, e não condenado numa morte comum, não condenado a uma simples morte, mas a pior morte que poderia existir na época.
uma morte vergonhosa, uma morte que só dá aos piores inimigos, as pessoas mais baixas, os marginais. Eu imagino eles acompanhando a via crucial de Jesus. Imagina eles de longe, irmãos, olhando quando o seu mestre Jesus, o Salvador, o Redentor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, saindo de lá daquela prisão, debaixo de açoites, machucado, com o corpo dilacerado, derramando sangue, porque levava chicotada a cada passo que dava. Eu imagino eles levando ele até próximo da cruz e colocando a cruz nas suas costas, debochando, cuspindo na cara do mestre. E eles vendo e acompanhando tudo isso. Eu creio que eles de longe viam. A Bíblia fala de João acompanhando, mas eu creio que os discípulos vinham de longe com medo, mas viam. Tudo isso acontecendo com o seu mestre. Aquele tão esperado Salvador, Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General dos Generais, está naquele momento pior do que um marginal, sendo açoitado por qualquer homem, por qualquer soldado raso. Aleluia. Cadê toda aquela promessa que o Velho Testamento tinha feito a eles? Aonde estava? Cadê o rei que ia dominar tudo? Cadê o Salvador que ia salvar todos? É aquele que está ali? É aquele que está caído no chão neste momento, ajudado por um negro que naquela época era vergonhoso? É aquele que está sendo chicoteado? É aquele que está passando no meio do povo e o povo jogando pedra, o povo cuspindo nele, o soldado debochando dele? É aquele Salvador. E ele vai se aproximando do Calvário. E os irmãos sabem o que sofreu o nosso mestre naquela cruz. Os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem que tem ideia de imaginar a dor que ele passou, a vergonha que ele passou. E olhava para nós, todos nós, seres humanos, e pensava: eu não posso desistir. Eu não posso me entregar. Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que não era possível. Ele tomou o cálice da ira de Deus. Era para mim e para você beber. Por os meus e os teus pecados. Jesus foi colocado entre dois ladrões. Duas pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade. E mesmo assim ele olha para o lado e tem um debochando. Não é rei? Não é senhor? Desce daí. Mas já outro do lado dele diz: não, não faça isso. Faça isso porque este homem não deve nada. Nós sim merecemos estar aqui, mas ele não. E mesmo assim, naquela situação terrível, o mestre olha para ele e diz: sim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os discípulos dele olhando isso de longe. E de repente chega um golpe fatal. Aleluia! De repente o mestre, o salvador, o sacerdote, o rei, o juiz, o advogado, aquele que curava, aquele que ressuscitava mortos, aquele que perdoava. Aleluia! Morreu naquela cruz. Expirou. Diz a palavra de Deus que ele entregou
o Espírito a Deus. Eu creio que estes mesmos homens, discípulos ao qual nós estamos falando agora, estavam lá, olhando de longe e viram quando a cabeça do mestre pendeu morta. E é claro que tiveram uma grande decepção. Eles são humanos. É claro que eles tiveram uma grande decepção. E agora? Acreditamos tanto neste homem. Cremos tanto, vimos tantas coisas e maravilhas, prodígios que este homem fez. Nós realmente acreditávamos que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele era o sumo sacerdote, de que ele iria nos salvar a nós, todo o povo judeu, aquele qual está sendo, foi todo o tempo falado no Velho Testamento, o prometido de Deus, o ungido de Deus, agora está ali. E nós olhamos a caminhada dele e ele não falou nada. Eles esqueceram que Isaías 53, capítulo 53, versículo 7, diz que ele foi como ovelha muda, o matadouro, muda. Diante dos seus tosqueadores não emitiu som nenhum, ele ficou quieto. Eles não esperavam o rei assim. Rei não se porta assim na visão deles. Rei tem que dizer, não pode fazer isso comigo, eu sou rei, eu posso, eu sou poderoso. Quando eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, esperavam que numa situação dessas ele movesse céus e terra, estrelas, lua, sol e derramasse sobre aqueles homens. Mas por que não fosse acontecer isso com ele? Passar por todo este problema, passar por toda essa aflição, toda essa amargura, toda essa tristeza, toda essa dor. Não, ele não podia fazer isso porque ele era filho de Deus. Tamanha decepção eles tiveram. Se decepcionaram com o mestre. Esperavam uma coisa e era outra totalmente diferente, meu irmão. Totalmente diferente. Por isso nós lemos aqui que depois de tantas coisas que viram e tantas coisas que fizeram, porque Jesus deu poder aos seus discípulos. A Bíblia não fala, mas com certeza alguns desses homens aqui já tinham orado pelas pessoas, pelos enfermos, e os enfermos tinham sido curados. Eles tinham orado por pessoas endemoniadas, as pessoas endemoniadas tinham ido embora o demônio. Eles tinham orado por pessoas leprosas, os leprosos tinham sido curados. Eles tinham feito milagres também no nome de Jesus. Eles viram o poder de Deus em suas mãos. Eles também viram. Mas agora vem seu mestre morrer naquela cruz, na vergonhosa cruz do Calvário, no meio de dois ladrões. É claro que decepcionaram-se. Por isso eles voltam a ser pescadores de peixe. Não estou dizendo que é comum, irmãos, não menosprezando os pescadores de peixe, mas diante do tamanha glória que é poder, você ser pescador de alma, agora você volta ao seu velho trabalho. Eu imagino aqui quando está falando de que Pedro e os outros foram mar adentro, não pescaram nada. Eu imagino estes homens pensando ou conversando dentro do barco. O que foi que aconteceu afinal? Cadê o nosso mestre? Por que estamos aqui abandonados? Por que estamos aqui, voltamos ao nosso velho ofício? Simplesmente o que está acontecendo? Quem sabe nesta noite, durante a noite inteira, eles amargurados, choraram muito. Quem sabe ficaram tristes demais, quem sabe um acusando o outro, mas não é assim. Ei, eu não sei a conversa que eles tiveram. Porque eles não tinham entendido ainda quem era Jesus. Eles não tinham realmente conhecido Jesus como ele é. O poderoso Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, que estava lá no começo da criação. Oh, aleluia, aleluia. Santo é o teu nome. Santo, santo. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus.
Jesus tinha dito a eles, João 14:16, eis que eu vou para o Pai, né? Mas vou rogar. Olha só a palavra que Jesus diz. Vou rogar ao Pai que vos envie outro Consolador, que vos acompanhará até o final, jamais vai te abandonar. Jamais. Mas eles não tinham entendido isso. Era necessário Jesus morrer para que o outro Consolador viesse. Eles tiveram consolo por um tempo, por isso a tristeza deles. Por isso eles tinham os profetas, tinham os reis, tinham todos esses homens levantados por Deus para consolar a sua nação. Mas de repente chega o próprio Cristo Jesus, consolando cada um deles, mas durou apenas 3 anos. E eles, só isso, só esse tempo, que foi embora. Mas eles esqueceram que o meu Redentor vive, o teu Redentor vive, o Redentor deles vive, jamais pode ser morto. Morreu neste corpo, mas ressuscitou para a glória do Senhor, está sentado à destra do Pai verdadeiro, como sumo sacerdote. Agora sim, foi dado o poder a ele sobre os céus e a terra e tudo o que nelas há. Agora ele é rei dos reis, agora ele governa, mas governa desde os altos céus, mas ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que quando ele foi, ele manda o Consolador para consolar a mim, consolar a você, todos os dias, em todos os momentos, jamais vai nos abandonar. Quando estes homens retornam à praia, diz a palavra de Deus, e Jesus diz a eles, lance a rede para o outro lado, lance. E quando eles trazem cheio de peixe, quando eles chegam na praia novamente, Jesus já está esperando eles. Você prestou atenção? Eles vinham trazendo peixe, mas Jesus já estava na praia com peixe e pão os esperando. Esse é o Jesus que eu sirvo, é o Jesus que você serve. Esse é o nosso Jesus da Bíblia, que jamais nos abandona. Nunca abandonou a sua criação e jamais vai abandonar. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele é o pão da vida, ele é o peixe, ele é a água, ele é o ar, é tudo que você tem, é ele na sua vida. Jesus não te abandona, meu irmão. Jesus nunca te abandonou. Ele foi para o Pai, sim, mas diz ele que foi preparar-vos um lugar para mim, um lugar para você, um lugar para o seu irmão, para sua esposa, para todos nós que aceitarmos Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas enquanto isso, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está entre nós, ele está dentro de nós, ele está aí com você neste momento, ele está com a minha esposa aqui, ele está com o irmão que está me assistindo, ele está com o irmão, com a irmã que vai me assistir aí num dia desses. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus Consolador está consolando o teu coração neste momento. Ei, meu irmão, tenha fé, tenha garra, tenha discernimento, tenha certeza absoluta de que tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, sim. Estes homens tinham perdido a esperança quando entraram para o barco. Estes homens tinham perdido os sonhos, a fé. Eles tinham perdido tudo que Jesus tinha dado a eles, mas agora, em nome de Jesus, tudo volta com força, porque eles estão sentindo a presença de Jesus na sua vida, como eu e você estamos sentindo a presença de Jesus em nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus está cuidando de você. O Espírito Santo de Deus é que te dá vida, o Espírito Santo que te dá força, o Espírito Santo que te dá fé, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis a Deus, é Ele que leva o meu pedido a Deus, é Ele que aperfeiçoa a minha oração e a tua oração, porque nem saber orar nós sabemos direito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão. Nesta noite, meu irmão, vamos entender que Jesus jamais vai te deixar sozinho, jamais deixou seu povo e jamais vai deixar você, que se tornou povo dele através da fé, quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador.
E aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que ainda não reconhece Ele como seu Rei, como seu Senhor, como seu Salvador, aceite Ele nesse momento. Entregue sua vida, entregue seu desejo, a sua vontade nas mãos dele. E Ele vai cuidar de você em todos os momentos. Ele vai te assistir nas piores fases da tua vida. Ele vai estar do teu lado consolando você. Ele vai estar secando as tuas lágrimas. Ele vai estar te apoiando. Ele vai ficar alegre quando você estiver alegre. Ele vai ficar triste quando você está triste. Ele vai chorar junto com você. Jamais vai te abandonar. Este é o Jesus que eu sirvo, através do Espírito Santo de Deus. Se você está cansado, não pescou nada, não conseguiu nada, Jesus está na praia te esperando com pão e peixe nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço, irmãos. Agradeço pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo.